Boa noite, gente. Como que vocês estão? Oi, Daniel. Tudo bem com você? Deus é maravilhoso, né, gente? Vamos estar aqui orando, né? Daqui a pouco falar da palavra de Deus. O livro de Mateus, né? Continuação. Vai ser uma bênção, tá bom, gente? Enquanto isso, curte a live, compartilha, manda para um amigo, para uma amiga, tá bom? Que gosta de Bíblia, né? Que gosta de palavra de Deus. Enquanto isso, né? Vamos orar. Deus é bom, né? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão. A tua palavra diz, Pai, que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra potestades, espíritos malignos, demônios, hostes celeste da maldade, que está até mesmo nas regiões celestiais, Pai. Nessa tarde, Deus, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. Não há outro Deus além de ti, Pai. Ai de nós se não fosse a tua misericórdia. Ai de nós se não fosse a tua mão. Ai de nós, Deus, se não fosse o Senhor cuidando, guardando, libertando, dando força, dando coragem, dando ânimo. Mesmo muitas das vezes a gente não estando tão bem, mas o Senhor sempre guardando a nossa vida, sustentando nós no meio das dificuldades, nos meios das tribulações. Jesus mesmo disse na tua palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus, ai de nós se não fosse o teu alívio. Ai de nós, Deus, se não fosse o Senhor nos libertando, nos curando, nos dando a vitória, nos dando força, nos dando coragem. Ai de nós, Deus, se não fosse o fôlego de vida que o Senhor deu a cada um conforme o Senhor quis. Ah, Deus, muito obrigada pelo fôlego de vida. Muito obrigada, Jesus, por ter me dado esta dádiva que é respirar. Esse dom que muitos rejeitam, mas eu sou grata, Senhor. Grata pelo fôlego de vida. Grata por estar respirando. E eu quero te glorificar nessa tarde, Deus, com todo o meu fôlego de vida, falando da tua palavra, falando daquilo que o Senhor colocou no meu coração, que Jesus está voltando, falando, Deus, da palavra de despertamento, da salvação. Oh, Deus querido, Deus amado, e eu quero, Pai, aqui nessa tarde, Deus, orar por todos aqueles que pedem oração, pedindo oração, Deus, na área da saúde, pedindo oração na área, muitas das vezes, sentimental, do coração, da alma. Deus, eu não conheço, Pai, o cotidiano, a vida de ninguém,
mas o Senhor sabe. E tenha misericórdia do teu povo, Deus. Em nome de Jesus, a minha oração, Pai, nessa tarde, que o Senhor venha alcançar, Deus, cada vida, cada pessoa. Ah, Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, o Senhor conhece o andar dos teus filhos. O Senhor conhece, Pai, cada vida, Senhor. E eu te peço, Deus, aonde tiver alguém que precisa, que necessita, que tem te pedido, Deus, de uma forma tal, mas não tem conseguido receber, Pai. Pai, em nome de Jesus, se for da tua vontade, ajuda essa pessoa a levantar novamente. Ajuda essa pessoa, Deus, a largar, Deus, tudo aquilo que atrapalha ela da tua presença, tudo aquilo que afasta, Deus, muitas das vezes a vida dela da tua presença. Deus, dá força a este homem de novo, dá força a essa mulher de novo, faz algo por ele, faz algo por ela, Pai. A minha oração nessa tarde, Deus, é com esse clamor, um clamor, Deus, por misericórdia, um clamor por compaixão. E eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor tem compaixão para os teus filhos, e ajuda eles, ajuda elas, Pai. Essa é a minha oração a Ti, Deus. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor dando graça, dando força, ânimo, coragem, o que seria de nós? Nós não estaríamos nem aqui para contar a história. Mas graça te damos, Deus, pelo teu amor. Graça te damos, Pai, pela tua compaixão. Graça te damos, Deus, pela tua misericórdia, pela salvação, que não é por causa das obras, mas pela graça que foi derramada naquela cruz do Calvário. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus, por ter se entregado a sua vida pela minha vida e por todos aqueles que nele crê, que não pereça, mas que tenha vida eterna, como diz o livro de João. Em nome de Jesus, Pai, sustenta os teus na terra. Como a tua palavra diz, Pai, da igreja Filadélfia, que mesmo com pouca força, não negaste o teu nome. E eu sei, Pai, que mesmo seus filhos cansados, sobrecarregados, fartos, mas eles não têm negado o teu nome ainda. Não deixa esse homem negar o teu nome, Jesus. Não deixa essa mulher negar o teu nome, Jesus. Essa é minha oração a Ti. Não deixa a mim também, Pai, negar o teu nome. Em nome de Jesus, me sustenta até o fim, até a volta de Jesus ou até a minha partida aqui desta terra. Esta é minha oração a Ti, Pai, crendo que o Senhor faz infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina, porque o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos que estão aí na live. Curte a live, compartilha. Manda para um amigo, para uma amiga, tá bom? Republica a live, tá bom? Talvez você não pode cair, mas você republicando, as pessoas que te seguem podem ver, né, a live por aí, porque o TikTok faz isso. Então, deixa Deus te usar, tá bom? Tô vendo aí, né? Não sei nem como que eu vou chamar ele. Obrigada, viu, irmão? Deus te abençoe também. Gente, Maria, muito obrigada, viu, também por curtir a live. Daniel, né, tá aí me ajudando. Tá bom, gente? Vamos fazer o seguinte hoje, né? Vamos dar continuação, né, do livro de Mateus. Quem tava aqui na live ontem, foi uma bênção, né? Pra glória de Deus. Falei sobre as 10 virgens, né, gente? Hoje vamos falar sobre a parábola do... Hoje não é parábola, né? Hoje é sermão. Lembra que eu falei com vocês que Jesus tinha uma forma peculiar de falar com os discípulos, né? E com a multidão, ele não queria ser descoberto, né, gente? Por que Jesus falava em parábolas ou em sermões? Uma palavra mais misteriosa, uma forma assim... Alguns não entendiam, né? Porque o povo era carnal. Só entende as coisas do espírito, né? As coisas espiritual, quem é do espírito. A Bíblia fala claramente que quem é do espírito não só discerne o que é da carne, mas também o que é do espírito. Mas quem é da carne
não discerne as coisas do Espírito, tá bom? Porque é carnal, né? Então, gente, hoje eu quero te convidar para algo espiritual, tá bom? As parábolas de Jesus, os sermões de Jesus são muito espiritual. Talvez alguém lê assim, sabe? Acho que é uma historinha, né? Igual eu já vi muita gente pregando a parábola das 10 virgens de uma forma mais natural, e nada contra quem faz isso. Mas, gente, é espiritual. Tá falando de algo que está por vir. Tá falando de algo que está para acontecer. Está falando de algo que o próprio Jesus sempre está ali falando, declarando, até mesmo no livro de Apocalipse, né? O livro conhecido como a profecia, o livro da profecia, ou melhor dizendo, o livro da revelação. Então, o livro de Mateus, as parábolas de Jesus, os sermões de Jesus, é algo espiritual. Então, precisamos estar no espírito para pregar, né? Tem como pregar algo espiritual no natural. Por isso que às vezes eu falo assim, gente, presta atenção, senão vocês não vão entender nada, senão vocês vão passar desapercebido. Mas eu creio que Deus dá graça a todos, né? Amém, gente? Então vamos ler, Mateus, capítulo 24, né? Eu li com vocês desde lá do primeiro versículo, né? Já estamos agora no capítulo 25, né? Agora vamos dar continuidade. E hoje vamos falar do sermão, né? Aqui está dizendo o seguinte, o sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Eu sou de Água Boa, tá bom? Nasci lá, tá bom? Então vamos lá, gente. Mas eu sou do interior, né? Eu sou da roça. Então vamos lá, gente. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que receberam 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que receberá 2 granjeou também outros 2 talentos. Mas o que receberá 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aquele que ganhou mais pouco, né? Falou, eu vou enterrar esse negócio aqui. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então aproximou-se o que receberam 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos. Então a pessoa que ganhou 5 recebeu mais 5, então já tinha 10, né? Ele multiplicou, né? Senhor, aí outros 5 talentos. Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Então agora era 4 talentos, né, gente? Ele multiplicou o que eles ganhou. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu vieste, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem
tem os 10 talentos, aquele que tinha mais, né? Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que não tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Você viu, gente, como é que termina o versículo aqui? Aqui você tem noção que não é uma historinha para boi dormir, como muitos falam, né? Não é historinha mal contada, uma historinha para boi dormir, não. É uma história da palavra de Deus, é algo espiritual, é algo que nós temos que sair dessa dimensão da terra, dessa dimensão natural, dessa dimensão caída e ligar o nosso pensamento, o nosso coração no alto, para que Deus possa falar conosco. Mas aqui, ó, nós podemos tirar várias coisas aqui. E hoje eu quero tirar só 2, tá bom? Pra gente não estender muita live. Porque daqui a pouco também teremos live mais à noite aí, louvando, né? Vai ser lá no canal do Daniel Souza, tá bom, gente? Mas enquanto isso, vamos estar aqui falando da palavra de Deus. Ó, aqui você vai ver a palavra de Deus falando, né? Deus pregando ali um sermão falando. O Senhor Jesus pregando. Vamos meditar de novo. Olha para você ver, ó. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Cada um segundo ao que, gente? Capacidade. Então tem gente, muitas das vezes nós podemos usar essa versão aqui para falar dos dons ministeriais. Olha, muitas pessoas, elas querem o dom da revelação. Elas querem o dom. Nossa, eu quero cantar igual fulano. Nossa, quando fulano canta é uma unção muito boa, muito prazerosa, e eu quero ter aquilo que ele tem, ou eu quero ter aquilo que ela tem, eu quero pregar como ela prega, eu quero fazer como ela faz. Só que aqui, gente, está contando que o Senhor vem e dá a cada um, reparte a cada um conforme a capacidade. Talvez alguns de nós não recebeu ainda algo que a gente tem pedido a Deus, porque ainda falta nos preparar para receber. Porque Deus só dá talentos àquele que tem capacidade. Deus só dá talentos àquela que tem capacidade de receber. Olha, pela graça de Deus, Deus me deu já uns 3 dons que eu discerni que é e verdadeiro, que é o dom de pregar a palavra com sabedoria, né? Eu não faço plano muitas das vezes de pregar, mas depois que eu começo a ler, começa a vir as coisas, porque isso Deus me deu, que é o dom da sabedoria da palavra. Deus dá aquilo que tem aqui, pronto, a palavra é dele, para a glória dele a gente prega, pronto. O segundo dom é o dom do discernimento. E o terceiro dom, 4, né, gente? Que o terceiro dom é de revelação. Deus muitas das vezes me usa para falar alguma coisa com alguém. E também de profetizar, da profecia, né? Que não é para todos, mas para alguns ele já deu. Então já temos aí, ó, 4 dons, pronto. A Bíblia fala que ao todo são 7 dons, né? Ou até 12, né? Mas aí vai ser repartido para cada um conforme a capacidade de cada um. Pronto. Gente, em nome de Jesus, eu já falei aqui muitas vezes, dom não é para nós se sentir o cara ou se sentir a super mulher. Dom é responsabilidade. Se nós não usar o dom com ordem, com decência, com devoção, dando a glória para Deus, nós vamos se perder. Nós vamos lascar todinho ou todinha, né? Como está lá no último versículo desse sermão que Jesus fala. Daqui a pouco somente vai esclarecer mais quando a Bíblia for lida de novo, né? Tem gente que não entende lendo de primeira.
Gente, aqui a Bíblia fala, esses talentos nós podemos usar como dons, porque quem tem dom é um talento, né? Nossa, fulano canta muito bem. Fulano quando canta, a unção desce, né? Deus cura, Deus batiza no Espírito. Deus faz muitas coisas através do louvor, né? Muitas das vezes também Deus usa pessoas ali pregando e Deus derrama graça de tal forma que pessoas também tocadas, né? Aquele que estava afastado volta para o caminho, aquela que estava ali afastada volta para os caminhos do Senhor. E isso é dom, isso Deus dá para cada um. Então, gente, nós temos que ter essa noção. Dom é responsabilidade. Lembra que eu contei vocês uma vez um testemunho? Quem acompanha eu que mais tempo sabe que eu falei assim: eu passei uma vergonha muito grande um dia que eu fui. A primeira oportunidade, foi uma das primeiras oportunidades que eu tive. Eu deixei o microfone cair, todo mundo riu. Foi algo constrangedor, gente. E eu falei assim: não vou mexer mais com esse negócio de oportunidade, não vou mexer com esse negócio mais de louvar lá na frente, pregar lá na frente, não vou fazer mais nada pra Deus. Vou virar crente de banco. Nada contra quem é, mas enfim. E comecei, gente, a ter uma birra com Deus, uma revolta assim muito grande, sendo que Deus não fez nada comigo. Foi um fato, foi algo bobo, sabe? Aquilo faltava em mim maturidade. Foi imaturidade minha, né? Ali por causa do nervosismo eu deixei o microfone cair, as pessoas riam, é normal alguém rir, gente. Não é todo mundo que vai levar as coisas a sério, que vai falar assim: nossa, aquilo ali acontece mesmo. Tem pessoas imaturas também na igreja. Então, gente, eu comecei a ficar sentando só no banco, na última cadeira, né, no último banco da igreja. E Deus, né, usou uma pessoa, trouxe uma pessoa lá de fora, nem sei de onde esse homem era, porque ele era muito velhinho, né, e ele tinha até uma boina assim, parecia que ele era lá daquele povo judeu, não sei, gente, mas era um jeito assim meio ortodoxo, né, que fala, sei lá, essa palavra é difícil aí. Então, Deus usou ele para falar comigo: olha, se você parar de fazer o que eu te chamei para fazer, que é profetizar, que é pregar a minha palavra, que é para louvar, para libertar cativos, aquele grande dia vai ser cobrado de você, filho. Ainda não falando outras coisas aqui que não vou entrar em detalhes, foi muita coisa ali que ele falou que só eu e Deus sabia, né? E ali, gente, meu coração quebrantou. Eu recebi aquela profecia de bom grado. Eu recebi aquela profecia com entendimento, com muito discernimento da parte de Deus. E ali eu falei assim: não vou fazer isso mais. Mesmo que eu tô com vergonha, eu vou pregar a palavra. Mesmo eu tendo esse problema aí de nervosismo, né? De às vezes você vai ter uma oportunidade ali, você dando a tremendo por dentro, né? Aquilo é nervosismo, né? Seu organismo fica assim. Porque antes, gente, quando eu era muito mais nova, né? Quando era trabalho de escola mesmo, eu sempre tirei muita nota boa, mas quando era para tirar alguma nota boa em trabalhos que você tinha que apresentar lá na frente, eu sempre ganhava pouco. Por quê? Porque eu não sabia comunicar. Eu chegava ali perto das pessoas e eu esquecia tudo que eu tinha que falar. Vinha um branco assim. E no meu comecinho assim da minha jornada com Deus era desta forma. Dava um branco na minha cabeça que não saía nada. Por quê? Por causa do nervosismo. Então Deus foi trabalhando isso em mim. E tem trabalhado ainda, tá? Não é algo assim tão natural, mas também não é algo tão ruim mais. Porque Deus está derramando graça, poder e misericórdia sobre a minha vida. Mas vamos lá, gente. Então, da mesma forma que Deus usou esse profeta para falar comigo, eu também ouso em dizer isso aqui. Se você esconder o dom que Deus te deu, eu não tô falando de algo que você não tem discernimento, de algo que você sabe que você não tem, eu não tô falando disso, não. Eu tô falando de algo que você sabe que Deus te deu, mas você não usa
por causa que, não vou fazer isso não, porque eu não quero, não vou fazer isso não, porque eu tô cansado, não vou fazer isso não, porque eu não quero mexer com isso mais, usa outro Deus, usa outra Deus, e essas desculpas aí. Eu quero falar pra você que tem inventado desculpa pra Deus, que não quer mais ser usado, ou que não quer mais ser usada. Você precisa entender uma coisa, que quando mais é dado, mais vai ser cobrado. Então, gente, vamos meditar aqui na palavra para sua mente abrir. E a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Ele foi embora, por um tempo. E tendo ele partido, o que receberam 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Então o cara não ficou parado, recebeu ali a maior parte, mas também multiplicou, ficou ali sendo 10 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 grandes talentos, também outros 2. Então agora foi 4 talentos também, soube multiplicar, E dom é isso. Você sabia que o dom que Deus me deu não serve para mim, mas serve para outras pessoas? Você sabia que o dom que Deus te deu, ele não serve para você, mas ele serve para outras pessoas? É por isso que muitas das vezes você tá tão abatido, e você canta, pessoas é tocada lá não sei na onde, pessoas é liberta lá não sei lá onde. Fala, nossa, eu tô bem agora, Deus te usou aí, através desse louvor eu fui tocado, eu fui tocada, Muitas vezes você tá abatida, cansada, e por causa da sua palavra aí que Deus usou você pra falar, agora eu tô bem, agora eu tô melhor, eu tô mais assim confiante. Mas muitas das vezes a pessoa sai dali e ela continua abatida, ela continua cansada, sobrecarregada, por causa de que isso? Porque o dom que Deus me deu não serve para mim, mas ele serve para outras pessoas, por isso que é responsabilidade. Tem gente aí ganhando dom de profecia aí, falando, agora você vai ser profetiza, agora você vai ser profeta de Deus. Você não sabe o que um profeta, uma profetisa de Deus passa na terra. A primeira coisa dela é rejeição, ninguém te entende. Tem hora que Deus está falando algo com você ali, você tenta passar para um, tenta passar para outro, e a pessoa fala, pois é, não está entendendo nada, porque ele não ganhou aquilo que você ganhou. Aqui você vai ver 3 pessoas, gente, um ganha 5 talentos, o outro ganha 2 talentos e o outro ganha só 1. O Reginaldo aí tá falando que concorda, tá vendo? Porque ele tá vendo que a palavra de Deus tem que concordar mesmo, é a verdade. Deus sabe que se desse um dom e resolvesse pra gente, eu não tô falando que a gente não fica satisfeito, quando Deus nos usa ali pra alguém, a gente fica muito bem, sentindo muito grato, grata. Só que alguns pulam pra outra forma. Qual outra forma que eles pulam? Eles começam a se achar. Não, agora eu sou o que ora e as coisas acontecem. Não, agora eu sou a mulher que profetiza e a profecia acontece porque eu sou. Não é nada sem Deus. Eu te digo isso. Você não é nada sem Deus. Se Deus não tivesse te dado isso, quem seria você? Ninguém. Se Jesus não tivesse na nossa vida, o que seria de nós? Nada. Nada. Sim, Reginaldo, Deus me deu isso. Não queria pregar de jeito nenhum, fiz birra com Deus até não querer mais. Até Deus levantar alguém e tocar o dedo na minha cara e falar, se você não fazer, vai ser cobrado de tu. Aí eu falei, não, agora eu vou dar um jeito na minha vida e vou começar a fazer o que Deus manda, que senão eu vou penar. Mas hoje, gente, graças a Deus, o tempo passou. Hoje eu faço isso com vontade, entendeu? Eu não faço aqui só porque se Deus pode me matar, não, tá bom? Deus mudou meus sentimentos. Deus mudou
o meu sentimento. Hoje eu faço isso com gratidão, com devoção. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu não tô falando só de ir em igrejas. Eu tô falando independente. Pode ter uma pessoa aqui. Se ela me dá a oportunidade de falar da palavra, deixa Deus me usar que eu vou falar com ela. Tanto que eu ganhei, né, os meus irmãos para Jesus. A minha irmã e meu irmão foi através de mim. Meus 4 irmãos, só que 2 afastou, né? Mas eu creio que Deus vai trazer de volta em nome de Jesus. Mas 2 estão na presença, né? Um é diácono e a outra também tá indo certinho, já tem 4 anos de conversão para a glória de Deus. Então, gente, é algo assim maravilhoso, porque Deus faz, né? Quando Ele fala, Ele cumpre, tá bom? Aí continuando aqui na palavra, da mesma sorte, o que receberam 2, granjeou também outros 2. Então agora foram 4 talentos, multiplicou, né? Mas agora vamos falar desse outro aqui, esse um aqui. É o que muita gente acontece com ele ou com ela. Acontece com a gente. Mas o que receberá um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro, né? Ou o talento do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Esse que ganhou um, ele falou, não, agora eu sou esperto demais, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esconder. O que acontece hoje em dia? Deus dá. A pessoa sabe que é usado. A pessoa sabe que é usada por Deus quando Ele deixa Deus usar ela ou ele. Mas a pessoa esconde esse talento para ninguém perceber. Gente, quanto tempo eu fiquei assim, escondendo o que Deus tinha me dado, escondendo o que Deus tinha falado comigo, não queria mexer com nada, não queria fazer nada. Gente, tem gente assim. Tem gente que Deus falou assim, filho, prega, e ele não quer pregar de jeito nenhum, porque uns ficam assim, eu tenho vergonha demais. Eu tinha essa desculpa também. Eu falava, Deus, eu não sei falar direito, eu não sei comunicar direito. Você viu lá, Senhor, o microfone caiu da minha mão por nervosismo. Você viu lá, Deus, o povo tava rindo, o povo não vai escutar nada através de mim não, porque riu. As desculpas, a gente vai dando desculpa, igual aconteceu com Moisés, né? Deus fala com ele, olha, eu vou te levantar como líder, né? Na minha nação, você vai tirar o povo daquele homem ruim de Faraó, das mãos do Faraó. Você vai tirar aquele povo do Egito, da terra que eles ficam passando lá humilhação, trabalhando demais, cheio de fardos que ele nos precisava carregar, mas ele está carregando com a desobediência, porque não obedece meu nome, porque não quer saber de escutar minha voz. Eu vou te levantar dentre eles e você vai ser aquele que vai ser o libertador daquela nação. Aí, sabe o que Moisés começa a falar com Deus? Eu sou gago. Você sabia que Moisés falou isso? Aí Deus começou a falar com ele, quem fez a boca, Moisés? Tipo assim, que Deus estava querendo falar com Moisés. Eu posso mudar essa gagueira assim, Igual Deus mudou a minha forma de comunicar com as pessoas, hoje eu não tenho mais aquela tremedeira demais, não. Eu não tô falando, gente, que quando você é convidado para uma igreja diferente, onde tem muita gente, que não dá aquela friozinho na barriga, que é normal. Isso se chama temor e tremor diante da presença de Deus. Quem não tem frio de barriga para pregar a palavra de Deus é uma pessoa que faz por fazer, sabe? Aquela pessoa que, deixa Deus me usar, então vamos sendo usada aí de uma forma assim, meio que acostumou, sabe? Acostumou com o Santo Santo, acostumou com o dom, acha que o dom é pra se sentir melhor. Não, o dom é responsabilidade. Se você não saber carregar o dom, você perde ele. E você vira uma bagunça danada. E só Deus tá tendo misericórdia de você para você voltar à sua essência de novo, para você voltar a temê-lo de novo, para você voltar a ter intimidade, a voltar a orar, a jejuar, a buscar Ele no secreto. Tem gente que não consegue buscar mais Deus no secreto, só fala o que sabe, mas não tem mais vida com aquele que é o dono da sabedoria, que é Deus, né? Então, gente, muitos também têm essa desculpa. Eu não sei falar. Igual
aconteceu com Moisés. E ali Deus, né, pela sua rica misericórdia, falou assim: olha, você tá inventando desculpa, né? Mas aí ele falou: tem meu irmão Arão. Aí só que Deus não mudou ainda a posição dele, porque o que Deus tinha chamado para ele era para ele. Falou: olha, então você vai ser assim, ó, você vai ser como Deus na terra, né? Aquele que eu falo, entrego as coisas. E o Arão vai ser a boca minha falando na terra, então. Entendeu, gente? Deus falava com Moisés, Deus revelava para Moisés e Moisés passava para o seu irmão Arão. Então a boca de Arão era só para falar, porque ele não era gago, né? Com certeza ele falava melhor. Então ali Deus usou eles dessa maneira. Ele podia usar Moisés da forma que era e podia mudar a gagueira de Moisés? Podia. Só que Moisés não quis, né? Deus falou ainda: quem fez a boca do homem? Só que aí ele ficou inventando desculpa. Mesmo assim, Deus ainda falou: olha, eu te chamei para ser essa pessoa que eu quero ser íntimo, que eu quero ser amigo, né? A Bíblia fala que Moisés era amigo de Deus. Então, gente, quando Deus chama, não tem como correr, né? Chamado é chamado e pronto. Porque Deus faz isso, né? E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera os 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos. Tá vendo? Aquele que tinha recebido 5 multiplicou, agora é 10. Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Tá vendo aqui, gente, que os sermões de Jesus, você tem que olhar para um lado espiritual. Aqui tá falando de algo que vai estar por vir. Aquele grande dia o Senhor vai cobrar de cada um de nós. O que você fez aqui na terra? Eu te dei o dom de pregar a palavra, você pregou? Você ganhou almas. Eu te dei o dom para você louvar ao Senhor, para almas ser tocadas, curadas, libertas. Você louvou? Eu te dei o dom de profetizar. Você profetizou ou você só reclamou? Eu te dei o dom de você discernir espíritos. Você avisou o povo o que tem acontecido nos dias de hoje? Você alertou a minha igreja? Você alertou o meu povo? Não, Senhor, não vi nada disso. E aí? Olha, eu te dei o dom da revelação, da profecia. E aí? Você falou o que eu mandei falar? Ou você se covardou? Gente, eu já passei por isso demais. Eu não posso mentir. Quantas vezes Deus me levantava, gente, pra falar com alguém, e eu ficava assim: não, Deus, usa outra pessoa. Eu tô com muita vergonha. Deus tem misericórdia de mim, falar isso com aquela pessoa? Não vou não. Gente, eu ficava dessa maneira. É coisa séria. Dom de revelar, gente, revelar pessoas é coisa séria. Não é brincadeira. Eu lembro que uma vez Deus falou comigo, falou assim: olha, tem uma mãe ali que tá orando por filho mais de 20 anos. É pra você ir lá e falar com ela que eu não vou salvar nada, porque a oportunidade já dei. Se ela não parar de orar, vou levar ele. Você acredita? E eu falei: como é que eu vou falar isso com essa senhora? Como é que eu vou falar com isso com essa mãe? Gente, você sabia que ser profeta, ser profetiza de Deus, Deus só não passa coisas assim boas para as pessoas, passa muitas das vezes alertas gravíssimos. Tem gente hoje, os brasileiros principalmente, que Deus muitas das vezes usa alguém falando: olha, se você não consertar sua casa, se você não consertar seu altar, eis que eu vou te matar. Aí a pessoa faz rir, você acredita? Esses dias mesmo, né, Deus usou o meu pastor aí pra um cara aí que tava desviado, né, gente? Aí ele riu da cara do pastor.
Riu da cara, pastor. E você acredita que o pastor, que Deus tinha passado para o pastor meu, tudo que ele falou cumpriu? O cara sumiu. Não sabe o que aconteceu com ele. Deus falou que era assim, ó, conserta a tua casa, senão eu vou te matar. Já te dei muita oportunidade, mas você tá brincando comigo. E esse homem desaparece. Gente, nós não sabemos se ele foi para outra cidade, o que aconteceu, mas se tivesse, porque ele já caçou ele, ó, tá como desaparecido. Sumiu. A profecia cumpriu na vida da pessoa. Só que tem gente que tá brincando. Deus tá dando a oportunidade, ó. Fala, olha, conserta o altar, conserta a casa, faz isso, faz aquilo. A pessoa tá lá zoando, tá lá brincando. Ah, se Deus quiser mesmo, ele mata então, ele é Deus mesmo. Gente, vocês têm coragem de virar para um Deus todo-poderoso, que pode fazer assim, ó, um estalaco de dedo. Eu fazendo isso aqui não muda nada. Mas se Deus falar assim, vai lá, anjo da morte, acabou pra esse homem, acabou pra essa mulher, acabou. Eu já falei aqui muitas vezes na minha live, gente, que nós não podemos ter medo de morrer. Seja nós, quem tá novo, eu quero morrer mais velho. Quem tá mais velho, fala, eu já quero morrer menos. Vocês têm que ter medo de morrer sem Jesus. Independente se tá novo, independente se tá mais velho, tem que ter medo de morrer sem Jesus. Porque Jesus que vai te levar para o céu. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio dele. Ele disse isso, não sou eu que falou. Mas é Jesus que falou isso. Olha, se vocês não crêem que eu sou o caminho, a verdade e a vida, entenda que ninguém vai lá. Ninguém vai ver a face de Deus, ninguém vai morar com Deus, se não for por meio da fé em Jesus Cristo, seu Filho. Só que o povo hoje brinca. O povo hoje vive uma vida que só Jesus e conhece Bíblia. Tem gente, de verdade, conhece Bíblia, conhece de Gênesis, Apocalipse. Tem gente que já fez até faculdade aí, teologia, conhece muito mais do que eu. Tem até aquele anel lá, né, que hoje virou moda, pôr anel no dedo de teologia. Mas brinca com as coisas de Deus. Deus tá falando, conserta a casa, conserta. E a pessoa tá lá, deixa a vida me levar. Tô nem aí com esse negócio. Aí depois acontece algo, culpa a Deus, a família culpa a Deus. Muitos saem da igreja, porque Deus matou meu filho, porque fez aquilo com meu filho. Gente, Deus avisa sempre. Deus não mata ninguém sem avisar, não. Que isso, Ana? Deus mata. Você sabia que hoje o povo não prega isso mais? Que Deus mata? Você sabia disso? Mas Deus mata. O poder de dar a vida e tirar a vida está nas mãos de Deus, não na mão do inimigo. Eu sei que o inimigo mata também muita gente que dá brecha, né? Deus não pula princípios, Deus respeita a palavra que ele colocou, Deus cumpre princípios. Claro, se a gente viver uma vida desordenada, indo aonde o inferno gosta, indo aonde o diabo gosta, claro que pode ceifar, porque é legalidade. Espíritos trabalham também através de legalidade, ele pode matar sim. Mas o poder de tirar a vida e dar a vida está na mão de Deus. Senão o inimigo tinha matado Jó muito rápido. Só que Deus falou assim, pode tocar em tudo, menos na sua alma. Então quem manda na alma? Quem manda no fôlego de vida? Não foi Deus que fez? É Ele que pode tirar, uai. Não existe isso não, Deus me deu a vida e o diabo tirou. Que isso? Se o diabo matou alguém, gente, fala, não, o inimigo ceifou ele. Porque ele deu lugar, ele deu brecha, ele foi em lugares que Deus falou, que avisou com ele para não ir. Ele começou a fazer, ou ela começou a fazer coisas que Deus falou, não faz.
Tu vai, que aí eu não tô. Aí não tem como te livrar, filho. Você tá dentro da cova dos leões. Eu posso até te livrar dentro das covas dos leões, mas você tem que ser sincero. Você tem que ter um coração de Daniel. E muitos não têm coração de Daniel pra ser livrado dentro de cova de leão, não, gente. Muitos não têm corações de Sadraque, Mesaque, Abidnego pra Deus livrar eles de cova de leões, não. De tirar eles da fornalha ardente, né? Livrar eles lá do fogo, da fornalha. Não. Por que muita gente morre e a pessoa fica assim, por que será que foi? Porque Deus quis, uai. Deus deu oportunidade a todo mundo, gente. Vocês têm que entender uma coisa. Os planos de Deus para alguém não é igual aos planos que Ele tem para outro. E você tem que respeitar isso. Você tem que respeitar a soberania de Deus. Você sabia que a falta de temor faz isso? A pessoa julgar, falar, por que Deus tirou ele de mim? Né? Igual muitas vezes acontece isso com casais, né, que acabou de casar, aí perde o esposo, ou o esposo perde a esposa, né, a sua mulher, e fica contendendo com Deus, triste com Deus, fica com raiva, virado com Deus. Seja grato pela oportunidade que você teve de passar ali com ele, com ela. Eu sei que a dor era difícil, gente. A dor é muito ruim de suportar. Mas se você tiver Deus, Ele te dá graça para você viver isso, para você suportar isso. Eu já falei com vocês, eu perdi minha mãe com uns 15 anos de idade. Pensa numa luta horrível. Eu não era evangélica, eu não era cristã, não conhecia a Bíblia direito. Eu era católica, eu tinha fé em Deus, mas de uma maneira mais errada. E eu briguei muito com Deus, eu culpei a Deus, Deus tirou ela de mim, Deus matou ela. Olha que ousadia. Claro que Deus perdoa a pessoa no tempo da ignorância. Só que entenda uma coisa, que tem crente que conhece a Bíblia. Tem crente que sabe que Deus é soberano, que a palavra dele está acima de qualquer outra palavra. Quem é a palavra de Ana Maria diante da palavra dele? Nada. Aí só que a pessoa sabe que a palavra de Deus é absoluta, não existe outra, ela não erra, ela é inerrante, né? Como muitos pregam, já pregou, já falou muito disso. Mas quando vai lá e perde, quer contender com Deus, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus tirou ele, Deus tirou ela. Por quê? Por quê? Por quê? E fica lá, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você deixa de perguntar pra quê? O que eu vou aprender com isso, Deus? Qual é o motivo disso? Deus perdoa a sua contenda que você teve com ele, sim, filho. Deus perdoa a sua contenda que você teve com ele, sim, filha. Só que você precisa buscar de novo o temor. Entender que ele é soberano. Entender que ele está acima de tudo e de todos. Você precisa respeitar o senhorio de Deus. Você sabia que a palavra Senhor vem da palavra dono? Como é que nós podemos falar assim, não, Deus é meu Senhor, sendo que você não deixa ele ser seu dono? Deus é dono de você e você quer contender com o seu dono? Não existe isso, o dono manda, uai. Se o dono mandou, você tem que obedecer. Como é que a gente fala, não, Deus é meu dono, Deus é meu Senhor, né, que é dono, é meu pai, é tudo pra mim. Aí quando acontece qualquer coisinha ali, às vezes até uma coisa séria, aí nós quer apontar o dedo pra ele, quer contender com ele, aí já quer mandar, ou quer revoltar com ele. Gente, o sentimento de revolta é o sentimento que o inimigo teve. Ele revoltou com Deus lá no céu, é revolta. Eles falam rebeldia, rebelião, mas vai estudar a palavra revolta. A palavra revolta é a mesma coisa de rebelião. A palavra revolta é a mesma coisa de rebeldia. E é o que o diabo fez, se rebeldiou, se rebeliou contra o Senhor. E não só ele fez isso, mas acabou trazendo mais gente com ele, né? Que foram os outros anjos. Uma terça parte dos anjos, gente, a gente tem dimensão de quantos anjos são. Que caiu junto com ele. Ele levou eles junto pro mesmo buraco que ele foi. Que ele está. Em nome de Jesus Cristo, o diabo não tem mais oportunidade de se arrepender, porque ele não vai se arrepender nunca. Ele não se arrependeu quando ele teve a oportunidade. Ele é condenado à morte eterna.
o fim do inimigo é decretado já, gente. Só que vocês têm que entender que nós, seres humanos da face da terra, nós temos oportunidade ainda de se arrepender. Nós temos oportunidade ainda de pedir: Deus, quebra esse orgulho meu. Tira essa minha soberba, tira essa minha altivez. Você sabia que a palavra altivo é de uma pessoa que não quer escutar conselhos? Uma pessoa que é tão prepotente, tão fora de si, tão fora da sua estrutura mental, que ela não consegue ouvir conselhos de ninguém, nem de seu pai, nem da sua mãe, nem da sua própria família, de gente de fora, de gente que prega em live. Claro que gente altiva precisa da misericórdia de Deus para poder ser liberto, para poder ser liberta. Quem sou eu para contender com altivo? Ninguém. Sabe por causa de quê? Porque eu sei que só Deus pode fazer algo pela vida dessa pessoa. Libertar ele, libertar ela. Se Deus quiser me usar, vai usar, porque ele tem poder para isso. Mas eu não sou nada diante dessas pessoas. Sabe por causa de quê? Porque pessoas que têm esse problema de altivez é algo que só Deus pode fazer por ela. É misericórdia pura de Deus. Gente, eu já falei com vocês que eu era assim. Eu não escutava ninguém, eu não dava atenção pra ninguém, eu não queria saber de nada. Eu era uma pessoa arrogante, soberba, prepotente, tudo. Eu me achava, eu não tenho medo de ninguém. Eu encarava até homem, sem brincadeira, tão doida que eu era. Não tinha medo de gente que vinha com faca pra cima de mim. Não tinha medo de gente que vinha com canivete pra cima de mim. Não tinha medo de nada disso. Tudo pra mim era no meio do murro, no meio do chute. Esse era o nível que eu era, gente. Tão doida que eu era. Eu brigava com os outros mesmo. Eu falei aqui já, né? Eu não caçava briga, mas eu não corria de briga. E eu era assim também. Se eu visse alguém batendo num sobrinho meu, se eu visse alguém machucando alguém que eu gostava, tipo amizade, que eu era ali amigo, eu também entrava no meio. Eu era assim. Tanto que muitas brigas que eu tive quando eu era jovem não era minha, era de sobrinho meu, era de sobrinha minha, era de amiga minha. Uma vez umas meninas mesmo quase arrancou meu cabelo. Elas fez um trâmite lá, gente, pra pegar eu, porque pegar eu de frente não era fácil. Mas aí fizeram um trâmite. Eu tava descosta, né? Meu cabelo sempre foi grande assim, tá lá, né? Atrás assim. Aí elas pegou, né? E eu tava dentro do ônibus, numa cadeira, em pé, né? A cadeira tava no meio das minhas costas. Elas pegaram o meu cabelo e começaram a puxar. E a hora que elas puxou, eu fiquei assim, né? Sem reação. Umas segurou na frente, a outras atrás, e metendo murro em mim. Eu lembro que eu falei assim, foi o dia que eu lembrei de Deus. Falei: Deus, me tira daqui, senão essas minhas vai me matar. E aí eu não sei o que aconteceu, gente. Se uma não quis bater mais, o que aconteceu? Acho que aconteceu outra briga no outro, na frente lá do ônibus. E elas me sortaram. Mas você acha que depois que elas me sortaram, eu lembrei de Deus? Eu só sei, meu filho, que eu também fui de voadora nenhuma. E quase que eu mato ela. Porque ela caiu, né? Ela bateu as suas costas na porta de vidro do ônibus. Gente, nós é tão ruim que nós só lembramos de Deus quando o trem tá apertando pro lado da gente. Mas quando é com o outro lá, se vira, se lasca, que ele não tá nem aí. E eu fiquei brava com minhas amigas, né? Porque nenhuma delas levantaram pra me ajudar, nenhuma delas. E eu sempre entrava em briga delas e nenhuma delas levantaram pra mim. Aí eu fui ver quem era amizade. Gente, mas é só uma coisa aqui pra contar pra vocês, pra você ver o nível que eu era. Da onde Deus me tirou, vocês não têm noção. Eu tinha esse sentimento, de verdade. Deus mudou isso dentro de mim. Mas eu tinha esse sentimento, eu podia estar sangrando. Mas se eu não tivesse morta,
Eu não parava de brigar. A pessoa podia me dar uma facada ali, um corte, que eu não parava. Eu tinha esse nível de sentimento. Tipo, se me matar, tudo bem. Agora, se me matar eu vou até o fim. Lutando. Eu nunca vi isso, mas esse era o meu sentimento. Olha pra você ver o que Deus faz. Eu tô falando isso aqui com vocês pra você ver a gravidade que um coração de uma pessoa pode ir sem Deus, sem Jesus, sem Espírito Santo. Vocês estão entendendo, gente, que eu não tinha... Você sabia que gente que é bravo, menina, né, homem, mulher, que é brava, elas têm um perigo muito grande de morrer facilmente. Alguém pode chegar ali e dar um tiro, alguém pode chegar ali e dar uma facada, que vai num lugar aonde não tem jeito mais, né? Seja lá no bar, seja lá em qualquer outro tipo de lugar que não tem jeito mais, aonde morre ali muito rápido, né? Segundos, coração, sei lá. Enfim, gente. Por quê? Porque a pessoa não pensa. A pessoa é tão ignorante, tão soberba, tão prepotente, se acha tão a rainha, né? A bolacha do último pacote, a última bolacha do pacote, que a pessoa fica perturbada ou perturbado. Eu já vi homem assim também. Homem que não tem medo de nada. Vai mesmo e não tá nem aí. Bate, agride. E pode ser uma presa muito fácil pro inimigo, gente, que tem esse tipo de nível de raiva. Porque pode colocar um ou uma perto dele ou perto dela, muito mais pior do que ela, e matar ela a sangue frio, rindo. Sabia? Pois é, cuidado, viu? Então vamos lá, gente, ó. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Continuando, né? E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Tipo, entra na paz do seu senhor. Tá vendo, gente, que aqui é tudo algo espiritual? Aqui não é algo natural, é espiritual. Esse também que tinha recebido 2 talentos, ele multiplicou mais 2, ali ficou 4 talentos. Ele não ficou ali com seus talentos, falava, vou guardar pra mim, não. Ele multiplicou mais. Você precisa multiplicar, filho. Você precisa multiplicar, filha. Você não pode guardar o dom que Deus te deu, não pode guardar o talento que Deus te deu. Sabe por causa de quê? Porque vai ser cobrado. Vai ser cobrado naquele grande dia. Ó. Mas chegando também o que receber um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste. Esta era a visão, né? Que o servo que tinha ganhado um talento tinha do Senhor, né? E atemorizado escondir na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o teu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceife onde não semeei e ajunto onde não espalhei. O senhor dele estava falando assim: olha, você que está dizendo que eu sou mau, que eu, né, ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu talento aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao quem tem os 10 talentos. Tipo, este um que você tem, dá aquele que tem mais ali, aquele que já tem 10, né? Eu disse 5, mas ele multiplicou mais 5, tem 10 agora. Agora você vai dar esse um que você tem e passar para ele. Agora ele vai ficar com 11 talentos. Ó. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Aqui, gente, vocês podem entender muito claro isso aqui. Talvez algumas pessoas não, mas algumas pessoas que têm o Espírito Santo e que deixa Deus falar com ele, com ela, vai entender isso aqui muito fácil. Quando Deus te dá dons, talentos, é muito fácil Deus te dar ainda mais.
Quando mais você ora, mais você é usado. Quando mais você jejuma, mais você trabalha ali com libertação, mais você é respeitado, né? No seu trabalho ali que você faz na igreja. Quando mais você faz para Deus, mais você pode fazer. Quando mais você é usada por Deus, mais Deus pode te usar. Porque é algo natural. Você deixa Deus te usar. Você sabia que tem gente que não deixa Deus usar ele? Você sabia que tem gente que não deixa Deus usar ela? Por medo, por vergonha, por um monte de desculpa. Eu não sei falar bem, eu tenho vergonha, eu não sei como é que aquela pessoa vai reagir, não sei se aquela pessoa vai me bater. Mas muitas das vezes era aquela pessoa que não tinha medo de briga, que era igual eu, que não tinha medo de nada, que enfrentava qualquer coisa. Como é que pro mal a gente enfrenta, mas para fazer o bem a gente não quer enfrentar? Isso é desculpa. Como é que para fazer as coisas que não prestam, as coisas que não convém, que é agredir os outros, bater nos outros, entrar em meio de briga dos outros, confusão danada, a gente não tem esse negócio? Aí quando é para Jesus, quando é para Deus, a gente fica dando desculpa. Não quero saber de nada não. Não, Deus levanta outro, eu não tenho jeito para isso, eu não nasci para isso. Eu já escutei gente falando isso. Eu não nasci para isso. Não, você até é doido. Eu mexer com esse negócio de ser usado por Deus, eu ser usada por Deus, eu não vou mexer com isso não. Misericórdia. Como é que para fazer o mal a pessoa era agora? Quem aqui, gente, já não passou por isso, de coleguice, né? Quando eu tinha colegas, amigos de escola, o fulaninho falar assim: vão lá, amiga, que tem uma menina ali querendo brigar comigo, vão lá, mas eu... pra dar na cara dela, bater nela, a gente ia na hora. Se fosse um coleguinho, né, falar: não, amigo, vão lá, mas se o cara tá querendo pegar eu e querendo bater em mim, vão lá pra arrebentar a cara dele. E fazia com maior graça, com maior vontade. Por que fazia isso? Por que fazia isso? Porque ela tinha coragem. Porque para fazer o mal a gente presta, né? Para fazer o mal a pessoa presta. Agora para fazer o bem, para ser usado por Deus, para deixar Deus usar, para falar a palavra de Deus, para dar um conselho, para entregar uma revelação a alguém, às vezes até livramento de morte, a pessoa não vai de jeito nenhum. Levanta outro, faz na vida de outro, Senhor. Deixa eu quieto aqui. Ser covarda, né? Pessoa que vive covardando. Nós não era nunca gente covarde pro mundo, pra brigar, pra tirar satisfação na vida dos outros, pra bater nos outros, pra brigar. Agora, pra fazer as coisas de Deus, a gente se acovarda, a gente vira aquela pessoa mais melindrosa, né? Melindroso da vida. Não, nesse não, ué. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Você sabia que essa parte aqui também nós podemos ir lá no livro de Gênesis? E o que Deus nos deu primeiro? Você sabia que quando Deus estava fazendo o homem ali do pó da terra, né? A hora que Deus faz ali do pó da terra o barro, aí depois do barro faz o homem, né? O homem veio disso aí, gente, do pó da terra, do barro, né? A Bíblia fala que depois que Deus formou ele ali, né? Fez ele, Deus sopra, né? No seu nariz, nas suas narinas, o fôlego de vida. Você sabia que nós podemos usar essa parte aqui para isso, ó? Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado, que é o fôlego de vida. Você sabia, gente? Eu sei que você não vai ouvir isso muito. É muito raro você ouvir isso aqui. Ouvir essa palavra aqui. Que um dos dons mais preciosos é o dom da vida. O dom do fôlego de vida. Você não vai escutar isso, alguém falando isso. Eu sei que lá no livro de Coríntios, né? 2 Coríntios, 1 Coríntios, Paulo fala sobre os dons, ok? Mas se você for ler também o livro de Gênesis, vai falar sobre o dom da vida. E quem deu primeiro o dom da vida para as pessoas? Isso ele deu para todo mundo. Todo ser que vive é por causa de Deus.
seja ele bom, seja ele ruim, seja ele crente ou não crente, sendo ele ateu ou não, judeu, seja aquele que ele for o que for, o macumbeiro, sei lá, ruim que for, tá do cão pra lá, mas Deus deu o fôlego de vida, ele respira por causa de Deus. Eu sei que muitas das vezes a criatura, né? Nós somos criatura de Deus, nós somos criados por Deus. A criatura volta-se contra o Criador, né? Eu sei que muitas criaturas hoje na face da terra se voltam contra o Criador, que é: Deus não existe, Deus não presta, Deus é mau, Deus é ruim, Deus não tem nada para me dar, Deus não me ama. Se revolta contra Deus, muitas das vezes fazendo mal para as pessoas, matando pessoas, fazendo trabalhos ocultos aí, né? Já preguei muito sobre isso. Tem gente que nem acredita nisso, mas existe, né? Trabalhos malignos. Como existe Deus, o diabo também existe. O diabo é o pai da mentira, né? Aquele que veio para matar, roubar e destruir. E muitas pessoas têm dado brecha para isso, né? E têm se prestado para servir ao mal. Têm se colocado para ser o filho do diabo, né? Ou melhor dizendo, a filha do diabo também. Então, pessoas assim, é só Jesus na causa delas. E cada um vai receber como tem plantado, né? Tá lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Eu sei que eu já falei muito isso aqui, capítulo 7, né? Mas o livro de Gálatas só vai até o capítulo 6, né? E eu errei nisso aí, né? Mas é Gálatas, capítulo 6, versículo 7, tá bom, gente? Que é muito versículo para guardar. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. O que todos nós temos? O fôlego de vida. Eu sei que até a gente lá do inferno, né? Tem a pessoa que adivinha, né? Adivinhadora, o adivinhador, né? Que também revela, também sabe da vida do outro. Só que eles usam pro mal. Eles não usam pro bem. E a Bíblia fala também que o diabo, né? Ele faria muitas coisas, prodígios e maravilha para enganar até os escolhidos. Ainda mais quem é dele. Claro que engana até hoje, né? Porque se até os escolhidos de Deus, pessoas que servem a Deus, que faz a obra, pode ser enganado, imagina que já é do cão, filho do inferno pra lá. Claro que tá sendo enganado. Você sabia que muitas pessoas que dizem aí que é satanista, que dizem aí que trabalha pro diabo, eles não sabem nem o que está fazendo? Muitos ali tá enganado. Por isso que muitos convertem, né? Fala, nossa, eu me converti porque eu vi que tinha um lado maior, né? Tipo, ele conhecia os espíritos maus, né? Só que aí tinha um outro, né, maior, que é Jesus, né? Que é o Espírito Santo. E aí a pessoa fica com curiosidade, vai procurar, né? E aí acaba achando. Só que aí vai ver que é diferente com Deus. Aí tem que se humilhar, aí tem que se arrepender dos seus pecados, aí tem que se pedir perdão, né? Aquele que magoou. Aí tem que pedir muito perdão a Deus daquelas obras malignas que ele fez, que ele não tinha entendimento, mas que hoje tem. Aí tem que chorar, pagar o preço, né, gente? Aí vai ver o tanto de mal que fez, tanta bobeira que fez. Isso acontece com qualquer um, né? Não é só com aquele que faz o mal, mas aquele que faz o mal ainda é pior, ainda quer muita coisa para se arrepender, né? Mas nós também fazíamos o mal, que é falar mal dos outros. Uns roubava, uns muitas das vezes se prostituía, né? Deitava com qualquer um, com qualquer uma. Uns ficava enganando as meninas, né? Os homens aí enganando as mulheres, falando que queria casar, que elas não queriam nada, só queria passar a mão nelas e pronto, ir embora, né? E vice-versa, mulheres também que falavam, eu vou casar com você, mas era safada, sem vergonha e não queria nada, só queria te usar. Então, gente, é muita coisa que depois da conversão a pessoa precisa se arrepender. Eu sei que muitos pregam assim, Deus não leva o tempo de ignorância. É verdade, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, porque se ele levasse, nós não estaríamos aqui hoje. Eu sei que muitos não estariam aqui hoje, para a glória de Deus. Mas não significa que a gente não vai ter que se arrepender daquilo.
E como é que a gente produz arrependimento daquilo que a gente praticou no passado? Fazendo diferente. Agora, se eu falava mal dos outros, eu não vou falar mais. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu, alguns aí que já até matou, não vai matar mais. Alguns que muitas das vezes enganavam as mulheres, não vai enganar mais as mulheres. Agora a mulher que ele quiser mesmo, de verdade, é para casar, ter uma família. E vice-versa, a mulher também que enganou muitos homens. Agora o homem que ela escolher é para casar, para ter família, enfim. Gente, se arrepender é isso, ter frutos. O que o livro de João fala? Produzi vós frutos dignos de arrependimento. E produzir fruto de arrependimento é mudança de vida. Só que hoje muita gente bate no peito: eu me arrependo, eu estou arrependido, eu estou arrependida. Mas você vai ver, a vida da pessoa não tem fruto dignos de arrependimento, que é mudança de vida. A pessoa continua na mesmice, Quantas vezes você vê gente que às vezes não conseguiu largar o cigarro, fuma até hoje, 10 anos, 20 anos de crente? Gente, que é isso? Misericórdia, eu não tô falando ali no comecinho, você vai ter recaídas, Muitas pessoas não é curado assim, estalaquinho de dedo, Tem processo que demora, uns 2 anos, 4 anos. Mas, gente, 20 anos já de crente, 10 anos de crente, que é isso, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. Tem gente que não consegue mudar. Por quê? Porque está sendo ali dominado, pelo desejo da carne. Tem vontade de fumar, fuma. Tem vontade de fazer sexo fora do casamento? Faz. Tem vontade de servir o inimigo? Vai servir. Então essas vontades, gente, pode levar muita gente pra ruína, pro mal. Esse homem aí, que a Bíblia fala que ganhou um talento, ele teve essa vontade: olha, eu vou enterrar, porque aí ninguém vai roubar de mim, aí ninguém vai fazer nada, porque eu vai ficar como se eu não tivesse nada. Então eu vou esconder, então eu vou enterrar debaixo da terra. Pessoas que é dominado pelos seus desejos, é assim que eles estão vivendo. Na mente deles é uma guerra todo dia. Ninguém tá vendo mesmo. O que tem? Deus me perdoa, Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu sou fraco nisso. Muitas das vezes usa até a Bíblia, fala assim: o Jesus disse que a carne é fraca. Mas também Jesus disse no mesmo versículo, isso é só a parte B, o Espírito tá pronto. A parte A tá aí, o Espírito tá pronto. Mas a carne é fraca, Jesus alertando o povo vigiar. Só que muitas das vezes o espírito daquela pessoa não está pronto. Sabe por que não está pronto? Porque ela não ora, porque ela não jejuma. É porque muitas das vezes ela até ora, mas ela não vigia. Às vezes ela até ora, mas ela não jejuma. Ela não tem cuidado, ela não observa o que ela vê, o que ela ouve, o que ela tem feito. Você sabia, gente, que o versículo que fala, orai, mas também fala no mesmo versículo: olhai, vigiai e orai. Então tem duas coisas aí na frente, que é olhar. O olhar ali, quando você for estudar, é de observar, tomar cuidado, ver aonde você está entrando, com quem que você está andando. Vigiar é tomar cuidado, ver se você pode entrar naquele lugar, se você pode conversar certas coisas com aquela pessoa, se você pode ficar andando com essa pessoa. Isso é vigiar. O que você tá olhando, o que você tá ouvindo, isso é vigiar. E depois orar. Só que tem gente que pula essas duas etapas, que é de olhar, observar, e vigiar, que é tomar cuidado, e já vai pra oração. Aí ora, e fica lá chorando, se arrependendo de uma coisa que nem mudou, de uma coisa que não tem frutos de arrependimento, nada. É mentira. Por quê? Porque não olhou, não vigiou, mas quer orar. A oração não vai fazer sentido sem olhar, que é observar, e sem vigiar, que é tomar cuidado. Não vai fazer sentido, vai ser hipocrisia danada. Você vai estar fazendo a oração vã, repetitiva, cansativa, tá cansando os ouvidos de Deus já, de tanto ouvir essa mesmice. Me perdoa, Jesus, de novo. Gente, pelo amor de Deus.
Sério isso. Me perdoa, me pequei de novo. Jesus, caí de novo, é verdade. Mas quando o Espírito fala contigo, hora de madrugada, vou dormir mais um tiquitinho. Mas quando o Espírito Santo fala, vai meditar na minha palavra. Tô cansada, vou assistir uma série. Tô cansado, vou assistir um filme. Estar com o Espírito pronto é esforçar. A Bíblia fala esforçar para entrar no reino de Deus. Esforçar para entrar no reino dos céus. É esforçar para ir para lá. É esforçar para morar com Deus. Tá achando que tem fácil? Você tá achando que vida de crente é fácil? Se fosse fácil, não tinha questão de pouca gente crente. Seria um monte. Crente não, né? Crente tem muito, mas convertido de verdade, serva de Deus que obedece, que quer viver uma vida de verdade com o Senhor, é para poucos. Tá bom, gente? Pra terminar aqui, né? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso é Ana que está falando? É a palavra de Deus. Mateus, capítulo 25, versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil, aquele que não fez nada, aquele que ouviu a palavra, mas não me obedeceu, aquele que sabe da luz, mas quis viver nas trevas, aquele que sabe que precisa ser liberto, curado, sarado, mas preferiu a ferida, preferiu o caos do que viver com Deus, preferiu o diabo do que o próprio Senhor. Deus, né? O libertador, aquele que sara, aquele que liberta. Lançai, pois, o servo inútil, aquele que guardou os dons, aquele que Deus falou prega e ele não pregou, aquela que Deus falou assim, profetiza e ela não vou mexer com isso. Aquele que muitas das vezes, ou aquela que muitas das vezes Deus falou, olha, eu tenho uma obra grande na sua vida, só escutou aqui, saiu aqui e culpa a Deus ainda que essas profecias é errada, porque se fosse verdadeira já tinha se cumprido. Filho, como que algo vai se cumprir na sua vida se você não crer? A Bíblia fala claramente que uma das primeiras coisas para você conectar a Deus é a fé. E a fé não vem assim, estalaco de dedo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que você tem ouvido? Palavra de Deus ou série? Que faz distanciar você mais de Deus. Porque a série de hoje, gente, você vai ver tanto de perturbação. Deus Pai, só fala do cão. Coisa lá que exalta o tarô, coisa lá que exalta o misticismo. É coisa só para poder enganar. O que você tem ouvido? Palavra de Deus ou filmes que não exalta o Senhor, que prova que Deus não existe, que prova que Deus é mau? A maioria dos filmes, gente, de ficção científica vai provar que Deus não existe ou que Deus é mau. A personalidade que eles colocam no Deus lá, o Deus deles, né? Que Deus é mau, que Deus é carrasco, que Deus não presta, que Deus não serve pra nada. É isso que eles colocam nos filmes. Que Deus mata mesmo sem dó, que Deus não tem piedade de ninguém. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é misericórdia pura. Se não fosse a misericórdia dele, nós já teríamos sido consumidos. Nós estava tudo no quinto dos infernos. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, era para nós estar junto lá com o cão e os seus inimigos. Sabia disso? Se não fosse a misericórdia dele ter se revelado por meio do seu Filho Jesus Cristo, que é ter morrido na cruz para nos salvar e teve que morrer e ficar ali 3 dias morto e terceiro dia ressuscitar e agora tá lá com o Pai e ainda ficou 40 dias aqui na terra, né? Mesmo com o corpo glorificado, se revelando, falando com o povo, conversando com aqueles que tinham que conversar, se revelando para aqueles que tinham que se revelar. Mas depois ele subiu aos céus, está sentado à destra do Pai, que quer dizer à direita. E ele disse assim, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que ele falou, não vou deixar você sozinho, eu vou deixar outro, este chamado Consolador, Espírito Santo. Só que o povo hoje não ouve Espírito Santo, mas ouve série do cão.
Hoje o povo não ouve o Espírito Santo, mas ouve filme que não presta, que não convém. Eu não tô falando que você tem que virar crente bitolado, você não pode assistir um filme, você não pode assistir uma série, você não pode fazer nada da vida, não tô falando isso. Eu tô falando que quando o Espírito Santo falar contigo, você tem que ter uma intimidade com Deus tal, que quando o Espírito Santo falar com você, eu não quero que você veja essa série mais, você parar. Você não ter aquela briga, sabe? Aquela briga que a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. A palavra militar é brigar. Eles ficam ali brigando entre o outro, né? É como se fossem dois bichos ali brigando um contra o outro. Só para parafrasear, viu, gente? E aí quando o Espírito Santo fala, ó, filho, para de assistir essa série demoniada, que tá passando trem aí, que tá te deixando meio doido, despertando um desejo ainda que não é pra ser despertado, porque você não tá casado, e você não para. É quando o Espírito Santo fala com você, mulher, para assistir esse filme, que esse filme é demoníaco puro. Somente com as 50 tons do capeta lá, né? Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Mas tá lá, abençoado, assistindo. Aquele homem todo lá, bem dizer, nu. Tem umas partes lá que até nu fica. Quando o Espírito Santo falar com você, falar com você assim, para de assistir isso, e você parar, você não ficar ali contendendo, ó, aqui que tem, né, meu pastor não tá vendo, o que tem, né, não tem ninguém aqui, deixa eu assistir esse negócio pra lá. Mas você sabia que existe um Deus que tá te vendo? Você sabia que tem o Espírito Santo que tá aí dentro de você e que quando você começa a assistir essa série, ele sai? Porque ele não participa de coisa profana. Porque senão ele não seria Espírito Santo. Ele é santo. Ele não vai misturar com o profano, com coisa que fere a santidade de Deus. Lançai, pois, o servo inútil das trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Lembra, gente, daquela passagem que também está lá em Romanos? Que a gente tem que renovar, né, a nossa mente em Cristo, para a gente não ficar mais com essa mente mundana, né, essa mente do mundo. Você sabia que a maioria das séries são mundanas? Tem nada de Deus. E quanto mais você assiste, tem gente que fica esperando, né, sair a nova temporada, sabendo ele, sabendo ela, que aquilo está inflamando o seu coração, inflamando sua vida com Deus, inflamando o seu espírito. O Espírito Santo está entristecido com isso. O Espírito Santo fica longe dessas coisas. Por isso que muitas das vezes você assiste uma série, gente, assiste um filme e você fica cansado, sobrecarregado. Tem gente que nem dormir dorme, porque ama assistir filme de terror, ama assistir série de terror. Aí eu não tô dormindo direito, eu não sei o que é isso. O inimigo se levantou contra mim. É a bênção que pôs lá o play na série do cão. Foi a própria bênção de Deus lá que foi lá, ó, vamos assistir isso aqui, né, que isso aqui tá bom demais. Gente, o diabo nunca desistiu de ser diabo, ele nunca parou de ser isso que ele é isso. Ele é mau, ele é ruim, ele é o pai da mentira. Ele veio para enganar, para manipular, e a Bíblia fala claramente que ele virá, meu filho, como se fosse um anjo de luz, com sapatinho de algodão. O que tem? Isso não tem nada a ver, não. Gente, se eu soubesse a luta que tem de você falar assim, eu não vou assistir isso porque isso não glorifica a Deus, mas lá no fundo fica assim, o que tem isso aqui, né? Isso tem nada a ver, não. Isso não vai dar nada em mim, não. Isso não vai deixar de eu crer em Deus, de eu crer em Jesus. Eu vejo isso e fico falando, não, bobajada. Fica aí pensando. Vai indo, você vai dando lugar, vai dando lugar. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Porque quando mais você ouve aquilo, que Deus não presta, que Deus não é bom, que Deus é mau, que Deus mata sem piedade, sem dó, você vai acreditando naquilo, ó. Mesmo que no seu subconsciente, sabia?
Isso é comprovado na psicologia, gente. Que o subconsciente da pessoa, tem muita gente que faz muita coisa errada. Tem aquele cesso, sabe aquele cesso? Aquele cesso bobo. Tem gente que tem um cesso de coçar a orelha. Tem gente que tem um cesso, muitas das vezes, de ficar chupando o dente, né? Fazendo aquele barulho esquisito, feio. Tem gente que tem um excesso, muitas das vezes, de ficar só coçando a cabeça. Umas coisas assim, gente. Sabe que é tique nervoso? Tem gente que tem esse negócio. E você sabia que é comprovado na psicologia que o subconsciente da gente faz a gente errar sem perceber? E você sabia quando você está prestando seus ouvidos para uma série que profana a Deus? Gente, tem série que não precisa nem ter o dom do discernimento de espírito. A pessoa sabe que está errado, que está colocando Deus como o próprio inimigo das almas da gente. Está colocando o inimigo comparado com o cão. Está colocando Deus como inimigo, comparando ali como inimigo. E Deus e inimigo das nossas almas é totalmente diferente. Diabo mata sem dó. Diabo te fere sem dó e sem piedade, rindo da sua cara, igual o psicopata lá que passa lá nos jornais, né? Que mata rindo, mata a mãe rindo, mata o pai rindo. O diabo é tipo isso, essa é a natureza dele. Ele mata, ele rouba, ele destrói. E ele não fica triste com isso, ele não sente culpa com isso, ele não sente remorso com isso, ele não se arrepende disso. Agora Deus, todas as vezes que Deus fez algo do tipo, que tem gente aí, eu já vi aqui nas minhas lives, como é que esse Deus dos seus aí que vocês pregam é bom, sendo que ele matou crianças lá no tempo de Noé? Estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, para de falar coisa que você não sabe, em nome de Jesus Cristo. Todas as vezes que Deus levantou alguém para falar da palavra dele, para avisar, ele falou antes. Vai acontecer isso, isso e aquilo, o dilúvio tá vindo. Vai brotar água da terra, vai brotar água do céu e vai matar gente, muita gente. Você acha que Noé não pregou, não? Você acha que quanto tempo durou? Tem gente que acha, né? Que acha que é só uma hora de filme ali, igual fez ali o negócio de Noé, e que fez aquela arcona ali e pronto, e que tem até ajuda lá dos próprios gigantes ruins, sei lá, que é aquilo que o povo inventou ali. O povo, gente, acredita em filme, em ficção científica, mas não consegue acreditar na palavra de Deus, não consegue acreditar na Bíblia. Eu não entendo isso, não. Como é que a pessoa vê um negócio lá e fica assim, nossa, que coisa legal, que coisa bacana, mas não consegue acreditar na Bíblia? Gente, Deus sempre avisou. Deus nunca matou ninguém sem avisar, sem falar assim, olha, vai acontecer assim, assim, assado, se arrependa, vigia, toma cuidado. Sempre Deus avisou. Só que o coração do povo, gente, já estava entranhado de ruindade, de maldade. Não tinha nada naquele tempo de Sodoma e Gomorra que prestava. Não tinha nada que presta naquele tempo de Noé que prestava. A única pessoa que estava prestando lá, gente, era Noé e a sua família. E mesmo assim tinha um lá que não estava com nada. Foi por causa que o pai falou, meu filho, vamos logo, meu filho, vamos logo, meu filho. Tanto que você vai ver isso aí depois de um tempo, ele se revelando quem ele era. E vocês têm coragem de falar que Deus não salvou ninguém ruim? E quem era Cã, então? Um dos filhos de Noé. Que isso era desonra, né? No tempo lá antigo deles, lá era cultura deles, né, gente? Ver o pai nu, né? E aquilo era desonra, aquilo tipo era uma vergonha. E ele viu e zombou, indo e riu e contou pros irmãos. Aí os irmãos com muito temor ali, né? Tipo, nossa, tem respeito pelo meu pai é meu pai. Pode fazer isso que ele, por mais que ele bebeu ali, ficou alterado de bebida, né? Bêbado, eu não vou fazer isso com ele continua sendo meu pai.
Aí foi sem olhar, né? Com o olho fechado, não sei o que aconteceu lá, o que eles fez. E tampou, né? A nudez do pai. Aí a hora que o pai acordou, né? O pai caiu em si e falou assim, Noé caiu em si e falou, meu Deus, o que aconteceu comigo aqui? Bebi demais. Aí, o que acontece? Ele fala, o que aconteceu? Foi tentar perguntar aos meninos. Aí os meninos contou. Olha, pai, aconteceu assim, 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 assado. E o Cã andou rindo da cara dele, zombando da cara dele. E ele sabe o que acontece? Que ele podia fazer isso, era tempo deles, né? Acontecia isso. E hoje acontece ainda, só que o povo não acredita, né? De maldição de pai, né? Eles acham que não pega, maldição de mãe, não acontece, né? Acontece. Então, né? O pai falou assim, olha, por causa que você fez isso, você zombou de mim, você viu minha nudez, você ficou zombando e rindo da minha cara, você vai ser amaldiçoado, e não só você, mas toda a sua descendência. Você vai ver ali a descendência toda de Cã sendo mal. O homem era zombador, o homem era ruim. E a família dele toda também que não presta. Gente, como é que vocês podem falar que Deus não salvou alguém ruim? Lê a Bíblia, em nome de Jesus. Isso é misericórdia de Deus. Tá bom, gente? Amém? Até aqui, né? Vamos orar? Pra finalizar a live, desde já eu quero agradecer a todos, viu? A Ângela Maria aí, né? Dando olá, viu? Quem mais? O Gilberto, oi. Deus é bom, né, gente? Obrigada, viu, Cá, por seguir. Gente, muito obrigada a todos. A Danila deu paz. O Benedito, amém. Amém. O Reginaldo aí também conversou muito, né? Falou muita coisa. O pastor também falou que eu era assim também, Cacá. Pois é, gente, não é fácil não, mas Deus faz, né? Daniel tá aí também, né? Não sei se ele tá aí ainda. Mas vamos orar, gente. Muito obrigada a todos, viu? Deus abençoe vocês. Vocês são uma bênção, né? Que o Senhor continue falando ao coração de cada um, tá bom? Então vamos orar, né? 33 pessoas aqui ainda, né? Que bom, né, gente? Domingo, né? Tem vezes que dá pro pessoal entrar, né? Então vamos orar? Mas entenda aqui, viu? Deus não quer que você esconde o seu dom, o seu talento, aquele dom que Deus te deu. Aquilo que você sabe que você tem qualidade. Sabe aquela parte que você mais destaca? É aí que Deus quer te usar. Sabe aquela dor também que você mais foi ferida? É aí que Deus vai aperfeiçoar o seu poder. Tá bom? É aí que Deus vai tirar o melhor de você, né? Já falei aqui com vocês o tanto de coisa que eu tive que passar para estar servindo a Deus, mas foi daí que Deus tem me dado graça para poder suportar tudo o que acontece nos dias de hoje, né? Seja ali um levante, alguém falando, você não prega nada, vai fazer uma exegese, vai fazer uma faculdade de teologia. Já falei, né, que eu aceito, tá bom? Quem quiser me presentear aí, pagar minha faculdade, eu faço. Viu? Nossa, gente, como eu quero fazer uma faculdade teológica. É meu sonho, mas não tem condições para isso ainda. Que mais? Mas eu tenho um Deus, né? Que cuida de mim. Eu não sou preguiçosa para ler Bíblia. Graças a Deus não tem isso comigo. Eu amo buscar ao Senhor, né? No meu íntimo, no meu secreto, tá bom, gente? E não falo nada aqui que eu acho. Falo algo que está dentro da Bíblia, algo que é passado por Deus, né, por meio do Espírito Santo que revela, que é muito mais ainda do que teologia, né? Qualquer teólogo aí não vai pregar algo que é espiritual, que é do Espírito Santo. Deus se revela só para aqueles que o buscam, né? Para aqueles que temem a Ele, que pede Ele e Ele vai usar, tá bom, gente? Mas desde já eu quero agradecer a todos, tá bom? Tô vendo aí agora que o Daniel entrou, né? Muito obrigada também, viu, Daniel, por você ter ajudado a live. Deus te abençoe também. Gente, vamos orar pra gente finalizar a live? Mas não se esqueça, não esconda o dom que Deus te deu, tá bom? Se Deus te chamou pra pregar, pregue.
Como é que eu vou fazer isso, Ana? Parei de pregar há tantos anos. Não sei nem mais se eu sei pregar. Eu te entendo, mas volte enquanto ainda é tempo. Não enterre os dons que Deus te deu. Se tem alguém aqui que louvar, vai, Ana, eu não sei nem mais o que é louvar a Deus. Às vezes eu até louvo, mas dentro da minha casa, dentro do banheiro, a hora que eu tô tomando um banho ali que ninguém tá me vendo. Na minha casa. Mas eu não mexo com isso mais não, Ana. Não enterre, filha. Não enterre, filho. Faça o que Deus te chamou pra você fazer. Não esconde os talentos que Deus te deu, tá bom? Porque Ele quer te usar muito na terra ainda, tá bom? E só não tem mais esperança pra quem morreu, gente. A Bíblia diz, né? Se há fôlego de vida, ainda há esperança. Então há esperança pra você, tá bom, homem? Há esperança pra você, tá bom, mulher? Amém, gente? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esta live. Muito obrigada pela sua palavra. Deus, eu te louvo. Eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo. Não há outro Deus além de ti. Pai, se não fosse a tua misericórdia na minha vida, eu acho que nem aqui eu estaria. Eu acho não, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Pai, eu sei também, Pai, se não fosse a misericórdia do Senhor, ninguém que está nessa live estaria aqui. Nem que seja 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ou até a live inteira. Porque, Pai, escutar a verdade hoje são para poucos. Escutar a Bíblia, eles são para poucos. Pessoas hoje não quer mais, tampa os ouvidos, endurece o coração, não quer mais saber de Deus. Mas eu quero te dizer, Pai, eu quero saber do Senhor. Não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Até a minha partida ou até a volta de Jesus. E a minha oração, Pai, que esse mesmo desejo que tem no meu coração possa produzir também no coração de cada um que aqui está. Produza no coração deste homem, Deus, um desejo pela Tua presença. Produza no coração dessa mulher, Pai, um desejo pela Tua presença. Produza, Pai, em nós um desejo mais e mais pelas coisas do Senhor, principalmente sobre a salvação, que é raro se pregar hoje, que Jesus está voltando, que Jesus está às portas, que um dia Ele vai voltar para buscar a Tua igreja, a Tua noiva. E eu te peço, Pai, se tiver alguém aqui que precisa voltar para a Tua presença, se estiver afastado, afastada, ajuda ela a voltar. Ajuda ele a voltar. Em nome de Jesus, Pai, sustenta a tua filha, sustenta o teu filho, não deixa ele parado, não deixa ela parada. Se tiver alguém aqui que tiver dom, Pai, e ele sabe que ele tem, e ela sabe que ele tem. Quantos testemunhos já ouvi, Pai, de homens que estavam 10 anos afastados, mulheres também que diz que tinha 20 anos, 10 anos afastada, mas que voltaram com mais vontade ainda de te servir, com mais desejo ainda de servir. Hoje não tem medo de nada, fala mesmo que o Senhor manda, prega mesmo que o Senhor manda pregar. Deixa sempre Deus usá-los e usá-las. Pai, em nome de Jesus, se tiver alguém aqui, Pai, salva essa pessoa. Salva, Jesus, porque o Senhor é o dono da salvação. E a salvação foi dada de graça, só basta ter fé. Só basta crer. E crer, Jesus, em Ti é muito fácil quando encontramos o verdadeiro sentido da vida que está em Ti. Fé, Deus, é algo que o Senhor próprio dá. É só te pedir. Peça fé, Deus, hoje. Peça a Deus fé para crer nele. Mais e mais. Porque tem gente que acha que não perde a fé, perde. A fé fica meio, mais ou menos, fingida, como diz o livro de Timóteo. Em nome de Jesus, Pai, não deixa nós com uma fé fingida, onde falamos de Deus, mas não, no nosso coração não cremos que Ele existe. Pai, em nome de Jesus Cristo, arranca, Deus, todo o desânimo, todo o cansaço, tudo aquilo que não presta, Deus. Lança fora de nós. Tira, arranca a raiz da amargura. A raiz, Pai, do mal que tem brotado no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. E nos livra de todo mal. Nos tira, Pai, deste mal que tem nos assolado de tal forma que muitas das vezes é pegar a mágoa de alguém que a gente nem convive.
Em nome de Jesus, Pai, arranca do nosso coração todo ressentimento por alguém que às vezes virou a cara pra gente, que muitas das vezes fala da gente por trás, e a gente sabe disso, às vezes a gente até ouve isso, e isso tem inflamado o coração. Arranca essa inflamação hoje, arranca essa inflamação agora, em nome de Jesus. Não deixe o nosso coração contaminar, Deus, de uma forma tal que o inimigo venha ter brechas para entrar. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar por todos agora, os meus inimigos que têm se levantado contra mim, que são muitos, como diz a palavra. São muitos inimigos, Pai, que se levantam, muitas das vezes, como Paulo disse na tua palavra, que a nossa luta não é contra a gente, pessoas carnais, carne e sangue, mas a nossa luta é contra as potestades, os espíritos malignos, o demônio, a potestade mais alta do inferno, maligna, que vem contra a gente. Em nome de Jesus Cristo, Pai, aonde tiver um mal nos rodeando, que a Bíblia fala que ele é como se fosse um leão, ele não é um leão, mas é como se fosse um leão rugindo a quem possa tragar, Pai. Que aonde, Pai, o inimigo estiver rodeando, Pai, sonda a minha vida agora, aonde tiver um inimigo rodeando a minha vida, repreenda ele hoje, repreenda ele agora, em nome de Jesus. E que esse inimigo, Pai, que tem se levantado contra a minha alma, ele venha cair por terra, em nome de Jesus. E que esse inimigo, Pai, que tem se levantado contra os teus filhos que crê na tua palavra, que está aqui nessa live, que ele venha cair por terra, em nome de Jesus. Frustra, Pai, os planos do inimigo, frustra o inferno hoje, Deus. Ah, Deus, que os planos do inferno venham todos ser frustrados, nenhum deles venha dar certo, porque o Senhor entrou no meio, porque o Senhor interviu, porque o Senhor, Pai, desfez a obra oculta. Que toda obra de feitiçaria, que toda obra de macumbaria possa ser desfeita hoje, em nome de Jesus. Que tudo aquilo, Pai, que o inimigo tem tramado, feito às ocultas, em nome de Jesus, não deixa, Pai, acontecer. Não deixa, Jesus, porque nós, Pai, sabemos que o Senhor é poderoso para pelejar por nós, como diz a tua palavra, que ninguém ganha batalha só porque é guerreiro, guerreira, mas ganhamos a batalha porque o Senhor vai na frente e peleja por nós, como o Senhor fazia assim, Pai, com o rei Davi, para com o teu povo, Deus, que era cheio de inimigos, cheio de fariseus, saduceus, tantos zeus, tantas pessoas ruins, e quantos inimigos têm se levantado, Deus, não só de carne e sangue, mas também, Pai, principalmente os principados, as potestades, os espíritos malignos que usa, Pai, o ser humano na face da terra para atingir nós. Porque muitas das vezes ele não vem, Pai, materializado como ele é, mas ele usa a pessoa aqui na terra para fazer algo ruim com a gente. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu quero orar agora pelos meus inimigos, como diz a tua palavra, diz: orai pelos seus inimigos e bendizei aquele que maldizem de você, que fala mal de você, fala bem dele, fala bem dela, pratique o bem. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Deus, em nome de Jesus, Pai, ajuda a gente a ver uma qualidade nesse ser humano que fala mal. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nem que a gente fale só uma coisa todo dia, toda hora, mas que a gente fale o bem dela, fale o bem dele, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos meus inimigos, toda pessoa que tem se levantado contra mim até aqui nessa internet, falando, Deus, que muitas das vezes coisa de ameaça, coisa que me machuca, exemplo, você não sabe nada, vai estudar, você não prega nada, cala sua boca, vai fazer exegese, vai fazer uma faculdade teológica, em nome de Jesus Cristo, Deus.
Eu quero orar por essas pessoas. E eu quero que o Senhor coloque diante delas, Pai, aquilo que o Senhor diz na tua palavra. Ah, se não fosse o Deus de Israel, o que seria do povo dele? Ah, se não fosse o Senhor da minha vida, o que seria de mim? Ah, Pai, se não fosse o Senhor da nossa vida, o que seria de nós? E a minha oração, Pai, se revela para este inimigo, se revela para este povo. Converta o coração dele, converta o coração dela. Ajuda, Senhor, essa pessoa a ser feliz. Prospera, Jesus, os caminhos bons dele. Os caminhos maus não, frustra todos. Que toda obra maligna que tem sido feita vai ser repreendido hoje. Vai ser repreendido agora pelo poder que há no nome de Jesus. Mas se for algo bom, prospere. Se for seu trabalho, que prospere. Se for algo, Deus, que ele faz, que é seu trabalho, que a Bíblia diz que o homem comerá o fruto da terra, a comida da terra, com o suor do teu rosto, ajuda essa pessoa a trabalhar. Dá a ela saúde, dá a ela força, dá a ela coragem. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero orar por todos os meus inimigos. Toda aquela pessoa que vem me ofender aqui, Deus. Se essa pessoa tiver feridas na alma, feridas no coração, cura, Jesus. Cura, Jesus, porque é impossível alguém que não está ferida, não querer ferir as outras pessoas. É impossível, Deus, alguém que está bem com a vida colocar certos tipos de comentário, tem que estar com a vida muito amargurada para fazer isso, para gastar seu tempo escrevendo um comentário tão bobo, tão desagradável desse. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero orar pelos meus inimigos. Pai, eu quero orar também, Deus, por todas as pessoas que têm falado mal da minha vida. Em nome de Jesus, revela-se para ele, revela-se para ela, aonde ela estiver, aonde ele estiver, que ele venha ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus, como teve com Paulo, que era Saulo, o nome dele ainda, que na verdade não mudou o nome, só voltou para o nome da mesma denominação dele, da mesma naturalidade dele, que ele sempre foi chamado Paulo. Em nome de Jesus Cristo, Deus, encontra esse Paulo hoje. Encontra essa mulher hoje, encontra esse homem hoje, faça algo na vida dele, faça algo na vida dela. Essa pessoa está precisando do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aonde tiver alguém que pode ter o Espírito Santo, que alguns não podem, né, Deus? Mas essa pessoa, Pai, tiver a oportunidade, que o Espírito Santo venha convencer. Convença este homem, convença essa mulher, Pai. Em nome de Jesus, esta é minha oração a Ti, Pai, e arranca do meu coração toda mágoa. Aqui não tem espaço para mágoa. Tira do meu coração, Pai, todo ressentimento. Aqui no meu coração não tem espaço para ressentimento. Tira do meu coração, Pai, todo medo, toda raiva, toda ira, todo desânimo, todo cansaço, que toda seta que foi traga para ser inflamada no meu coração, que venha cair por terra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Faça algo novo na nossa vida. Faça algo novo na nossa vida, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua bondade. Nós precisamos da Sua palavra. E o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E não há outra palavra que possa curar e libertar como a Tua, porque ela tem este poder, como diz a Tua palavra, que é como que ela fosse a espada de dois gumes, que entra dentro da divisão da nossa alma, da junta, das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E nessa noite eu quero te pedir, Pai, sonda no profundo e no oculto aquilo que a gente nem enxergou ainda, nem passou no nosso pensamento. Se for algo ruim, tira em nome de Jesus, mas se for algo bom, que a Tua
manifestação venha ser gloriosa e o Senhor nos use pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe, você que ficou aqui até agora. Deus te abençoe, você que escutou a palavra de Deus. Que Deus continue falando ao teu coração. Eu sei que a palavra de Deus muitas das vezes incomoda a gente, né? Antes dela falar com as pessoas, ela também fala comigo. Mas eu quero te falar algo aqui. Não há outra palavra melhor a não ser a palavra de Deus para transformar a vida, para tirar a pessoa da mesmice, para tirar a pessoa muitas das vezes do achismo, da mentira do Satanás. Em nome de Jesus, que essa verdade possa fazer verdade na sua vida, não só hoje, não só agora, mas para tudo sempre, até a sua partida ou até a volta de Jesus. Amém? Tchau para vocês. Até uma próxima live. Eu sou acostumada a gente fazer live aqui 3 horas da tarde, tá bom? Não tem dado, mas aí eu entro quando está dando, tá bom? Outra coisa, se você puder, né? Não sei se vai acontecer, mas se acontecer, nós faremos uma live hoje, né? Ainda lá para 7h30 ou 7h20, não sei, ou até quase agora mesmo, louvando a Deus, tá bom, gente? Então, vocês olham aí, tá bom? Se a gente vai entrar online, vai ser só de louvor, tá bom? Meu amigo, né, Daniel Souza, vai estar lá louvando. Ele é uma benção para louvar, né? Tá bom, gente? Então venha conosco, se você puder, tá bom? Participe, venha ouvir os louvores que libertam, tá bom? Para a glória de Deus. Tchau para vocês e fique com Deus e até uma próxima live. Em nome de Jesus, não esqueça, Jesus está voltando, tá bom? Tchau.